Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Bitcoin. E o tema do vídeo é uma pergunta: Bitcoin já perdeu a guerra ou ainda pode se recuperar? Nós temos aqui um gráfico que mostra um tempo bastante grande do Bitcoin, praticamente toda a sua existência. Ele sai de um valor em torno de zero, sobe muito fortemente de 2016 em diante, tem um pico entre 2017 e 2018, uma nova queda. Aí nós temos a pandemia, que também gerou novas quedas, e aí logo em seguida, após a descoberta da vacinação contra o coronavírus, o Bitcoin assumiu uma pernada de alta fortíssima, chegando a 60 mil dólares. Em 2021 ele tem um recuo, voltando para casa dos 37, 38 mil dólares. Novamente, em 2021, volta a subir, chegando a 63 mil dólares. Depois desse momento, o Bitcoin ele assume uma nova tendência de baixa muito forte, chegando aos 18 mil dólares. Isso já em 2023. Nós temos uma continuidade de uma nova tendência de alta muito forte, com algumas pequenas quedas ao longo do caminho, chegando em outubro de 2025 na casa dos 127 mil dólares. E aí, como vocês podem ver aqui no final do gráfico, uma queda bastante forte recentemente, e os sinais técnicos mostram tendência de baixa e as médias móveis viés de baixa forte. Quando nós olhamos outras criptomoedas e altcoins juntamente com o Bitcoin, nós vemos que quase todos eles estão em queda. Esse mapa é do final da semana passada, hoje dia 17 de novembro de 2025. Pouquíssimas delas estão em verde, verde claro e verde mais escuro. Quase todas em diversos tons de vermelho, indicando quedas. Agora, nesse gráfico de hoje, dia 17 de novembro de 2025, nós vemos aqui o cenário de 6 meses, o pico que foi alcançado em outubro de 2025 e a queda fortíssima. Deste pico momentâneo de outubro de 2025, quando chegou a 125.149 dólares no dia 6 de outubro de 2025, hoje, dia 17 de 11 de 2025, está sendo negociado a 92 dólares e 89 centavos. Uma perda de 33.060 dólares num prazo aí de 45 dias praticamente, né? O que dá uma perda real de 26,42%. É uma perda muito forte que o Bitcoin vem sofrendo. E aí o que perguntam, onde está o fundo do poço? Será que 92 mil é uma barreira forte, é uma resistência forte, ou ela será ultrapassada caindo muito mais? Só o tempo quem dirá. Mas por que é que tudo isso está acontecendo, né? Estados Unidos perderam em média 11.250 empregos no setor privado nas 4 semanas, as últimas 4 semanas encerradas em outubro de 2025. Uma outra notícia: Câmara dos Estados Unidos aprova projeto de financiamento após 43 dias de shutdown. Então o governo americano ficou sem dinheiro por 45 dias para tocar o seu dia a dia. Pedidos de hipoteca nos Estados Unidos aumentam. Governo Trump anuncia Operação Lança do Sul contra o narcotráfico na América Latina. Essa é uma das maiores besteiras que Donald Trump está fazendo. Não se combate narcotráfico com navios de guerra, com aviões de guerra. O maior consumidor de cocaína do mundo é o cidadão norte-americano. Então, o maior problema dos Estados Unidos em relação às drogas está dentro de casa. E, na verdade, essa é uma desculpa contra a Venezuela, porque o que eles querem é o petróleo da Venezuela. Ok, pessoal? Conheça o maior porta-aviões do mundo, que é um dos que estão ali na região do Caribe.
Cada dia de deslocamento de um porta-aviões desse tamanho custa bilhões de dólares. Então é dinheiro jogado na lata do lixo, né? Inflação acima da meta há 4 anos exige cautela com juros, diz dirigente do Fed. Então, já estão até prevendo que não haverá um novo corte de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros pelo Federal Reserve. Aqui esse quadro mostra o mapa de calor de empresas de tecnologia. Algumas mostrando alta, né? Nvidia, Microsoft, Apple, mas muitas outras, como Amazon, Tesla, mostrando vermelho ou outras tonalidades do vermelho, indicando quedas. A maior que a gente vê aqui é de 3,98. Então é uma situação complicada que vive os Estados Unidos. Aqui no Brasil, o IPCA recua para 0,09, foi a menor inflação mensal nos últimos 27 anos, então é uma notícia boa aqui para o Brasil. Setor de serviços cresce 0,6 em setembro, diz IBGE, né? Então, os grandes problemas aí na área econômica são de origem norte-americana. As grandes besteiras que Donald Trump tem feito, né? Muitos até acreditam que ele esteja com problemas de demência. Tem muita especulação sobre isso. Então, e aí fica a pergunta: a bolha já estourou ou está para estourar, né? Vamos aguardar mais alguns dias os balanços das empresas de tecnologia. Muitos acham que se não estourar agora no final de 2025, não tem como não estourar em 2026. Ações e criptomoedas enfrentam dificuldades nos picos devido à bolha de expectativas, diz BOFA, Bank of America. Bitcoin desaba para menos de 95 mil. Isso foi notícia de ontem, dia 16 de novembro de 2025. Como eu já mostrei para vocês, hoje, dia 17, caiu mais ainda para 92 mil dólares. Onde será o fundo do poço? Então, algumas motivações aí para a queda do Bitcoin. Incerteza sobre os juros nos Estados Unidos pressiona o mercado para baixo. Fim do shutdown reacendeu preocupações econômicas. Investidores migrando para ativos mais seguros. Expectativas do Bitcoin sendo ajustadas para baixo. E liquidação em massa, né? Então, tem gente aí vendendo. Um outro indicativo, o lucro da Berkshire de Buffett sobe 34 e Caixa bate recorde. Ele vendeu muitos ativos. Ele no momento prefere ter dinheiro do que ter papéis. Isso é mais um indicativo de que grandes investidores estão esperando uma grande crise internacional. Mercado de olho no corte, né? Mercados estendem sell-off com mudança de aposta sobre o próximo corte. Hoje, mais da metade dos agentes que participam dessa apuração entendem que não haverá corte de casas de juros pelo Federal Reserve. Então, é mais uma preocupação. E aqui o comportamento de preços das ações das principais empresas de tecnologia. Todas elas num cenário lindo, maravilhoso, mas muitas já mostrando uma pequena tendência de queda. Dependendo dos balanços, essa tendência pode se acentuar. E quando essas empresas caem, a tendência é que o Bitcoin também caia. Mais uma notícia ruim lá dos Estados Unidos. Execuções hipotecárias nos Estados Unidos sobem 20% em outubro e acendem alerta de maior crise no mercado imobiliário. Só para relembrar, no ano de 2008, a grande crise do subprime teve ligação com hipotecas, ok? E esse mapa ele mostra em tempo real o S-Debit Clock, diversas informações da economia norte-americana, principalmente a dívida, né? Então a dívida dos Estados Unidos ontem, domingo, dia 16 de novembro de 2025, atingiu 38 trilhões
201 bilhões 459 milhões 366 mil e 843 dólares. Cada cidadão norte-americano já nasce com uma dívida de 111.101 dólares. E a dívida norte-americana está em 121,01% do PIB deles. Eles estão numa situação muito delicada. E para se juntar a todas essas notícias ruins, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não acabou. Era uma promessa de campanha de Trump de que no primeiro dia que ele assumisse o governo, essa guerra acabaria. Foi mais uma mentira de Donald Trump. Guerra entre Israel e Palestina, apesar de declarações de trégua, na verdade continua. E a guerra tarifária, que foi um grande tiro no pé dado por Donald Trump, porque quem paga os preços mais altos é o cidadão norte-americano. Eles são prejudicados. E eu vi hoje de manhã no site do Infomania aqui no Brasil, né? Notícia de que existem mais de 43 milhões de norte-americanos vivendo naquilo que se chama extrema pobreza ou dificuldade, insegurança alimentar. Opinião particular aqui, né? Isso é a minha visão. Eu acredito que enquanto Donald Trump estiver no governo norte-americano, dificilmente as bolsas ou as criptomoedas se recuperam. Eu acredito numa forte alta do Bitcoin somente quando ele deixar o governo, ou ao final do período para o qual ele foi eleito, ou por questões ligadas à sua saúde mental. Isso pode ser motivo para um impeachment dele, ou outras situações. Mas não vejo luz no fim do túnel enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos. Pensem só se realmente ele está com algum problema em relação ao seu poder de decisão, às suas faculdades mentais, por demência. Imagina um cara desses um dia declarar guerra a uma superpotência. Eu creio que grandes autoridades dos Estados Unidos não vão deixar isso acontecer. Antes que chegue nesse ponto, eles tiram ele de lá. Ok, pessoal? Então, na minha visão, enquanto Trump for o presidente dos Estados Unidos, a economia mundial vai de mal a pior e as criptomoedas se afundam juntamente. Ok? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!